A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com vocês, irmãos, a todos que estão hoje participando aqui do 7º episódio do Seminário no Lar, que tem como tema principal como ativar o Espírito Santo em minha vida. Hoje temos o subtema: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Exatamente, nós temos hoje um mundo de bênção, onde a palavra de Deus ela vai jorrar daqui para a tua história, para a tua vida. Porque agora nós vamos entrar na presença do Senhor, estudando desse tema tão maravilhoso: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Hoje nós temos duas comparações. Em João 4, 13 a 14, está escrito: Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Observe bem a palavra em João 4, que fala sobre a fonte de água que jorra para a vida eterna. Em João 7, do verso 37 ao 38, está escrito: no último dia e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Observe bem a palavra do Senhor para nós aqui. Um texto do capítulo 4 de João fala sobre uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Ela vai se criar dentro da pessoa. O próprio Jesus, falando com aquela mulher samaritana, ele diz: mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Jesus dá uma água em que ela vai se tornar fonte de águas a jorrar para a vida eterna. Em João 7, 37 a 38, Jesus está dizendo: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Observe bem: fonte de água a jorrar para a vida eterna, e do teu interior fluirão rios de água viva. O capítulo 4 diz: pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele, se tornará na pessoa uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Nós vamos estudar e analisar sobre isso, porque aqui tem segredos a ser revelado, porque quem tomar posse desse segredo terá uma vida de bênção, aonde rios de água viva verdadeiramente fluirão do interior deste homem, desta mulher de Deus. Essas passagens de João 4, 13 a 14 e João 7, 37 a 38 apresentam a promessa de Jesus para a água viva, que simboliza a plenitude da vida espiritual proporcionada pelo Espírito Santo. Nós vamos explorá-la agora detalhadamente. Vem conosco, participe agora. Em João 4, 13 a 14, Jesus, ele ali com a mulher samaritana, conversando, dialogando, e Jesus fala assim: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que ele der, nunca mais terá sede. Jesus está falando: quem beber desta água, esta água, terá sede outra vez. Que água é essa? A água do poço, o poço de Jacó, aonde ele e a mulher samaritana estavam conversando, estavam dialogando, e Jesus lhe pediu água. E a mulher simplesmente disse para ele, ela estava estranhando, porque os judeus não se comunicavam abertamente com os samaritanos. E Jesus, ele pede a água dela. E como ela faz aquele contorno, aí Jesus responde: quem beber desta água aqui, olha, vai tornar a ter sede outra vez.
Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Inclusive a mulher pensou que ele ia tirar do mesmo poço para dar água para ela. Mas ela disse: olha, tu não tem com que tirar. Agora Jesus continua: pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele que é na pessoa, uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então nós vemos aqui no contexto, Jesus conversa com a mulher samaritana perto do poço de Jacó, um local de provisão, mas usa a oportunidade para ensinar sobre a verdadeira provisão espiritual. O que nós estamos vendo aqui é que aquele poço representava uma provisão física, uma necessidade humana, onde um homem, uma pessoa, ser humano, precisa beber água. Então ali aquele poço representava ali uma provisão física, mas ele aproveita a oportunidade e usa para ensinar sobre a verdadeira provisão espiritual. A mulher samaritana tinha uma vida marcada por insatisfação e fracassos emocionais. Então, com isso, Jesus toca no assunto muito importante, porque isso tem tudo refletido em seu relacionamento. Então esta mulher samaritana tinha uma vida marcada por insatisfação e fracassos emocionais e que mexiam com ela diariamente. Tanto é que Jesus pergunta para ela e manda ela, disse: mulher, chama aqui o teu marido. E ela simplesmente disse: Senhor, eu não tenho marido. E Jesus disse para ela: tu já tiveste 5 maridos, e o que tu tens agora não é o teu marido. Então veja que há um diálogo entre essas duas pessoas. Então esta mulher teve alguns maridos, ela teve muita dificuldade na vida, e isso era um problema muito terrível. Então ela precisava de uma provisão espiritual. Então o que nós podemos apresentar aqui como ensino principal nesse tema aqui? A água do poço representa soluções temporárias e físicas, enquanto a água viva que Jesus oferece sacia a sede espiritual de forma completa e eterna. Interessante isso aqui. Quem bebe da água viva não apenas encontra a satisfação em Cristo, mas se torna uma fonte de vida para outros com impacto eterno. Observe bem que é isso que Deus quer na vida do homem, que quando você recebe da água que Jesus dá, da água, entende? Então essa água, ela se torna uma fonte. Agora a pergunta é, isso está se referindo aqui ao Espírito Santo. Então o Espírito Santo é dado àquelas pessoas que se tornam filho de Deus. Só que quando verdadeiramente essa pessoa ela recebe esse Espírito Santo, que ela vê que essa água, que o Espírito Santo é abundante na sua história, na sua vida, então ela passa a transmitir essa bênção na vida de outras pessoas. Entende? João 7, 37 e 38, nós vamos ver o que aconteceu aqui. Era um dia de festa, era o último dia da festa. Jesus levanta e diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então vamos contextualizar aqui. O contexto, podemos dizer assim, que Jesus faz essa declaração no último e mais importante dia da festa dos tabernáculos, um evento marcado pela celebração de provisão de Deus no deserto e pela expectativa messiânica. Então essa festa do tabernáculo, Jesus vai ali, e no último dia Jesus declara essas palavras: quem tem sede, venha a mim e beba. Então durante a festa havia um ritual de libação, onde a água era derramada para lembrar o fornecimento de água por Deus no deserto.
Jesus aproveita esse momento para revelar que ele é a verdadeira fonte de água viva. Então é interessante, no deserto o povo sentiu sede. Deus falou para Moisés, dizendo: Moisés, fala a rocha para que ela dê água. E Moisés simplesmente ele não obedeceu, ele não falou a rocha, ele bateu na rocha, para a rocha da água, e a rocha era Cristo. E aqui nós temos a sombra do passado presente aqui agora, o verdadeiro presente, a verdadeira vida. Jesus aproveita aqui esse momento para dizer que ele é a rocha e que dele existe uma água que sai. Quem beber desta água, ele vai criar dentro do seu interior rios de água viva. Ela vai fluir. E a rocha no deserto não, saciou a sede. Aquela sede daquelas pessoas que estavam com Moisés, que elas voltaram a ter sede de novo. E Jesus disse aqui, dizendo claramente que vai fluir rios. Para a mulher samaritana, diz que do teu interior vai nascer uma fonte de água viva, águas que jorrarão para a vida eterna. Ele diz: da água que eu lhe der, nunca mais vocês vão ter sede. Nunca mais. Ela vai saciar a sede de uma vez por todas. Ela vai resolver o problema da sede. Mas que sede é essa? Nós estamos comparando a sede física e a sede espiritual. Então, aqui na terra nós passamos por sede física e espiritual, e Jesus está dando a solução para a sede espiritual na vida daquela mulher e na vida daqueles que beber desta água. Louvado seja Deus. Então, a promessa de rios de água viva se refere à obra do Espírito Santo, que seria plenamente derramado após a glorificação de Cristo, segundo João 7,39. Nós vamos comparar algumas coisinhas aqui. Comparação entre essas duas passagens, né? João 4:13-14 e João 7, verso 37 a 38. O contexto das duas. Jesus conversa com uma mulher específica que estava marginalizada, uma mulher sozinha. Entendeu? Isso João 4:13-14. Em João 7, está dizendo bem claro que ele faz uma declaração pública durante uma festa importante. Numa passagem só tinha uma mulher, na outra tinha muita gente que era dia de festa. Numa passagem, a água que Jesus desse para aquela pessoa se tornaria uma fonte. Para outra, não apenas uma fonte, mas rios de água viva, rios fluirão no interior da vida das pessoas. Então, o destinatário para essa palavra de Jesus, a mulher samaritana, ela está representando buscadores individuais, pessoas que buscam individualmente a solução da sua história, da sua vida espiritual. E agora, o destinatário lá em João 7 é a multidão. Eles são o destino das palavras de Jesus. Jesus fala à multidão, representando toda uma comunidade, que o que tem dele, o poder que está nele, é para todos quanto querem, para uma multidão, para uma comunidade, para o mundo inteiro. Basta querer. Que havia uma imagem principal, que a água que sacia a sede espiritual de forma pessoal e eterna. É uma imagem desta água. Jesus proporciona na mente ali daquela mulher samaritana, a água que sacia a sede de uma forma pessoal e eterna. Agora, para a comunidade, no capítulo 7, são rios de água viva que lhe flui para todo mundo, para outras pessoas. Então nós damos ênfase aqui, que a ênfase que nós vemos no capítulo 4 é a transformação e a satisfação individual daquela mulher. E a ênfase no capítulo 7 é a capacitação e o impacto coletivo para ali da comunidade. Promessa nós tiramos aqui de João capítulo 4, a água viva que leva à vida eterna.
a água viva que leva à vida eterna uma pessoa, mostrando aqui uma qualidade de evangelismo, uma qualidade, podemos dizer, como Jesus estava falando para uma única pessoa, uma qualidade de resgate único de uma pessoa, mostrando o valor que uma pessoa tem na presença de Deus, né? Mostra aqui no capítulo 4, entendeu? Que esta pessoa, né, que ela recebe dessa água viva, ela vai ter a certeza da vida eterna, para que se cumpra o que está escrito em João 5,24, Jesus Cristo dizendo: na verdade, eu vos digo, quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Então a promessa é a água viva que leva a vida eterna para quem crê, para quem recebe individualmente. Mas para a coletividade, para a comunidade, o Espírito Santo como fonte de poder e abundância na vida de uma comunidade. Então, vamos observar aqui essas aplicações práticas dessas passagens que nós estamos falando. Em João 4, é uma busca e satisfação em Cristo. Aquela mulher, ela estava ali tendo uma satisfação em Cristo. É o que nós devemos fazer, buscar uma satisfação em Cristo. Então devemos reconhecer nossa sede espiritual e buscar em Jesus a solução para o vazio da alma. Somente Cristo pode oferecer uma satisfação que não depende das circunstâncias externas. Só Jesus é o que representa o capítulo 4, onde Jesus disse: a água que eu lhe der se tornará uma fonte de água que jorrará para a vida eterna. Agora, o 2, podemos dizer aqui: fé que transforma e impacta os corações, as vidas. Fé que transforma, em João 7, 37 e 38. Ao crermos em Jesus, nos tornamos canais de bênção para outros, transmitindo graça, amor e esperança. A nossa vida deve ser marcada pela plenitude do Espírito Santo, refletindo paz, alegria e o poder. Isso que deve ser. Essas duas passagens revelam que Jesus é a única fonte de satisfação espiritual verdadeira. Ele não apenas nos preenche, mas nos transforma em instrumento de bênção para o mundo. Então João 4 foca na necessidade individual de cada alma encontrar vida eterna em Cristo. Em João capítulo 7, ele amplia esta visão, mostrando que a fé em Cristo não é apenas para nós, mas para fluir abundantemente e transformar vidas ao nosso redor. Então, veja bem o que nós estamos trazendo para você. Algo fantástico. Louvado seja Deus. Então, quais são os benefícios para quem vive essas promessas? Podemos perguntar para você, perguntar para mim ou para qualquer pessoa. Quais são os benefícios para quem vive essas promessas? Então, existem vários benefícios, mas aqui eu citei 10 benefícios para você entender o benefício do teu interior fluir um rio de água viva. 10 benefícios eficazes para a pessoa que permite que do seu interior fluam rios de água viva, conforme a promessa de Jesus em João 7,38. Vamos ver o primeiro benefício para isso? Satisfação espiritual completa. Isso, uma satisfação que só Jesus preenche. Ali está o Deus Filho com o Pai e o Espírito Santo. Ele preenche, ele supre esse vazio, essa necessidade de Deus na sua vida. Então, a presença do Espírito Santo sacia a sede espiritual de forma permanente. Agora, podemos dizer, quem experimenta os rios de água viva não precisa buscar satisfação em fontes temporárias ou até mundanas. Veja bem só, o homem está sempre atrás de divertir-se, né? Ele está dizendo assim: filho, sai, vai se divertir um pouco. Mãe, eu vou me divertir um pouco.
Vamos nos divertir, mulher. Vamos curtir. O homem está sempre atrás de querer preencher e saciar algo dentro de si. Esse divertimento, esse preenchimento só é feito pelo Espírito Santo. Só Ele pode preencher com a presença de Jesus, com a presença de nosso Pai Celestial também. Então, vamos ver o segundo benefício, a plenitude de alegria. Jesus Cristo disse assim, nada pediste em meu nome, pedis e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. A vossa alegria seja completa. Isso está em João 16, 24. Veja bem, o Espírito Santo enche o coração do crente com uma alegria que não depende das circunstâncias. Eu não dependo de hoje eu ter minha casa cheia de carne e dinheiro no bolso para me ser alegre. Não, o que me faz alegre é a presença de Deus. Ele nos faz alegre, ele preenche. Ele preenche, mas muitas pessoas querem preencher com dinheiro, querem preencher esse vazio aí com enormes casas, carros. Isso é bom? Claro, qualquer uma pessoa quer essas coisas, mas para nós, os discípulos, os crentes em Cristo Jesus, isso não basta, de jeito nenhum, né? Essas mesmas pessoas que tentam preencher ainda sentem o vazio, elas nunca são saciadas, né? Mas Jesus nos sacia, porque ela traz uma plenitude de alegria. Então o Espírito Santo ele enche o coração dos discípulos com uma alegria que não depende das circunstâncias. Você pode ver isso em Romanos 15, verso 13. Essa alegria é contínua e transbordante, afetando tanto o indivíduo, as pessoas, quanto aqueles que estão ao seu redor. É uma coisa tremenda. Podemos também dar uma olhada aqui no terceiro benefício, né? Benefício que é uma renovação constante. Quem está em Deus está sempre se renovando. Sempre se renova. Quem está em Deus sempre está tendo. É como águia, está se renovando. Assim como o rio flui continuamente. O Espírito Santo renova a vida espiritual do discípulo, trazendo vigor e energia para enfrentar os desafios da vida. O que quer dizer isso aqui? Isaías 40, 31, Tito 3, 5. Por que nós estamos falando de renovação constante? Renovação constante é porque nós, os discípulos, os crentes em Cristo Jesus, aprendemos a ressignificar nossas vidas. Há uma perda grande, então a gente se ressignifica. A gente não fica remoendo. Alguém nos maltrata, nos magoa, eu não vou ficar guardando rancor aqui, me lembrando todo o tempo, aquela pessoa me botou para baixo, aquela pessoa não deixou eu passar, eu perdi, eu não consegui vencer, minha vida tá... Não, ressignificar é recriar-se, é se renovar, é começar tudo de novo, tudo do zero, na hora que for preciso, como se aquilo que ficou para trás não existisse mais. O leite derramado você esquece. É isso, renovação constante, entende? Então possamos entender isso, porque isso é os benefícios quando rios de água viva fluem, quando se torna uma fonte de água dentro de nós, ela vai fluir para a vida eterna, porque você vai crescer todo o tempo na graça, no conhecimento em Cristo. Vou plantar aqui o quarto benefício, eu botei 10. Então é a transformação do caráter. O Espírito Santo ajuda a mudar o caráter, mesmo porque está escrito na Bíblia Sagrada que tudo se fez novo, tudo, quando tudo é tudo, é o caráter, é tudo. Então, a ação do Espírito Santo produz frutos com amor, com paz, com alegria, com paciência, com domínio próprio. Ele vai moldando o caráter do discípulo, do crente, à imagem de Cristo. Gálatas 5, 22, 23 e Romanos 8, 29 a 30. Entende? Porque a maior alegria do Pai é fazer com que nós sejamos semelhantes a seu Filho, Jesus Cristo, que possamos ser a imagem do seu Filho, como está escrito, que dantes conheceu, a este chamou, para que possais ser a imagem do seu Filho, para que ele seja o primeiro entre muitos irmãos. É o que diz a Escritura Sagrada. Agora, é preciso você crer no que nós estamos falando para se cumprir na sua vida. Esses benefícios, ele nos traz coisas tremendas na nossa vida, né? Então, ele dá-nos a capacitação para o serviço,
podemos apontar aqui o quinto, né? Capacitação para o serviço. O Espírito concede dons espirituais que permite ao discípulo servir eficazmente na obra de Deus, seja pregando, seja ensinando ou ajudando as outras pessoas. Isso você vai encontrar respaldo bíblico em 1 Coríntios 12, verso 4 a 7. Então, ele nos capacita para qualquer tipo de serviço, entende? Porque ele nos ensina todas as coisas, ele conhece todas as coisas. Então, ele nos capacita para o serviço. Um sexto benefício que eu coloquei aqui é a superação de desafios e provações. Eita, isso tem a ver com a ressignificação do que nós falamos a respeito exatamente da renovação constante. Isso tem muito a ver, a superação de desafios e provações. Você é provado, você é desafiado. Então o Espírito Santo fortalece o crente, o discípulo em momentos de dificuldade, concedendo poder para superar tribulações com fé e coragem, segundo Efésios 3,16. Amém, querido? Então, o sétimo benefício, a vida de propósito e direção. Ele nos proporciona isso, ele nos beneficia com isso. O Espírito Santo, o Espírito guia o crente, o discípulo em toda a verdade e revela o propósito divino para a sua vida, conduzindo em decisões importantes e certeiras, acertadas, segundo João 16,13 e Provérbios 3, do verso 5 a 6. Oitavo benefício, impacto nos outros. Causa impacto, é um benefício. Os rios de água viva não apenas transformam o interior do crente ou do discípulo, mas também transbordam para abençoar outras pessoas. Então, veja bem só, é sempre abençoando, sempre envolvendo outras pessoas. O ganho nunca é único, é apenas pessoal, mas que abençoe a comunidade, abençoe outras pessoas. Então, os rios de água viva não apenas transformam o interior do discípulo, mas também transbordam para abençoar outras pessoas, para sobrar, né? Transbordam para abençoar outros, não é só para mim, mas tem que transbordar para outros receberem também. Então, podemos dizer que nas colheitas dos antigos, os judeus, era assim na colheita. Se a pessoa estava colhendo espiga de milho, o que acontecia? Se alguma espiga caísse no chão, os trabalhadores daquela lavoura, eles eram proibidos a juntar a espiga do chão. Toda espiga ou fruto que caísse no chão servia para quem? Para outras pessoas. Somente aquilo que estava no pé era o direito dos judeus, dos plantadores da sua época. E o que caía no chão era para os estrangeiros, para os mendigos, para os necessitados, que eles iam pegar aquilo que havia caído no chão. Entende? Esse dá-se o nome de transbordar. Então, precisa transbordar a ponto de abençoar outras pessoas. Então, eu sou abençoado com casas, com minha casa, mas precisa transbordar para que eu ajude outras pessoas a ter suas casas, a possuir algo que elas precisam também. Então, palavras e ações guiadas pelo Espírito pode levar outros, né? Entende? Outros à salvação e ao crescimento espiritual. Palavras e ações guiadas pelo Espírito pode levar outros à salvação e ao crescimento espiritual, segundo Mateus 5,16. No nono benefício, comunhão íntima com Deus. Isso é benefício quando você flui, porque esse fluir do Espírito Santo é Deus dentro de você, é Deus conosco. Ele está te levando a um conhecimento dele para você ser vitorioso, está trazendo um conhecimento sem igual, que o mundo não pode ter, porque não recebe o Espírito Santo, não conhece nem o vê, mas nós sim, nós recebemos. Então essa comunhão íntima com Deus é o nono benefício que eu coloquei aqui. Tem muitos benefícios, mas isso aqui é o nono benefício. Então a presença do Espírito Santo promove uma conexão profunda, muito profunda e contínua de nós, o ser humano, com Deus, permitindo os discípulos desfrutar de um relacionamento íntimo e pessoal com o Pai Celestial. É por isso que o próprio Jesus vem trazendo, ensinando-nos a orar, né? Ele dizendo assim ali: quando orardes, orai Pai Nosso que estás no céu. Por que Pai Nosso? Porque é intimidade. Se é Pai Nosso, então é filho dele. Filho, você é filho. E tem que ter um relacionamento íntimo de pai e filho.
E isso mostra em João capítulo 17, quando Jesus orando ao Pai, ele disse assim: Pai, eu e tu somos um. Eu e tu somos um. Quer dizer, é preciso ter uma intimidade. E o Espírito Santo ele vem promovendo essa comunhão. Então a presença do Espírito Santo, ela vem promovendo essa conexão, essa comunhão profunda e contínua com Deus. Contínua com Deus, entre nós e Deus, permitindo o discípulo desfrutar de um relacionamento íntimo e pessoal com o Papai do Céu, com Abba Pai. Romanos 8, do verso 15 a 16, nós podemos biblicamente entender sobre isso. E nós temos o 10º benefício. Como eu falei para vocês, são muitos outros benefícios, mas eu apontei esses aqui. Então, os rios de água viva são uma antecipação de vida eterna. Por que ele é uma participação da vida eterna? Porque esse 10º benefício é a esperança e vida eterna. Esperança. Quando o Espírito Santo está dentro de você, traz essa esperança. Ele traz para você uma vida eterna. Você tem a certeza disso. Então, os rios de água viva são uma antecipação da vida eterna. Porque ele flui para a vida eterna. A água que eu lhe der vai se tornar uma fonte de águas que jorrarão para a vida eterna, disse Jesus para a mulher samaritana no capítulo 4. Então, é uma fonte, uma antecipação. Então, o crente vive com a esperança inabalável da salvação. Porque qual é a esperança, irmão? O que é esperança? Esperança é para algum dia, sim ou não? Então, Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Então, em algum dia, em algum momento, vamos habitar onde Jesus habita, né? Então, ele traz essa esperança de tantas coisas, a esperança aquela colocada. Então, o discípulo vive com a esperança inabalável da salvação e da glória futura que transcende as circunstâncias terrenas aqui. É uma esperança de tudo, de cura, esperança de você conquistar, de vencer, esperança e vida eterna. Ele traz esperança e a vida eterna. Não é esperança de vida eterna, é esperança e vida eterna. Ele traz esses benefícios. Esperança, nós vamos encontrar isso em Romanos 5 e Apocalipse 22, de 1 a 5. Então, queridos, nós concluímos o seguinte: que esse benefício mostra que permitir que rios de água viva fluam do interior não é apenas uma bênção pessoal, mas também uma fonte de transformação para o mundo ao redor. A promessa de Jesus é uma vida abundante, cheia do Espírito Santo, marcado pela alegria, pela renovação e pelo impacto eterno. Então, você quer isso para a sua vida? Você quer isso para a sua vida? Então, deixa Jesus te dar água, deixa ele te dar o Espírito Santo, deixa fluir do teu interior esses rios de água viva que jorrarão para a vida eterna, que fluirão para a vida eterna, que abençoarão vida outras pessoas. Então você note que existe aqui uma espécie de cuidado de Jesus, ele falando isso, porque ele não quer que somente eu seja abençoado. Ele quer que as pessoas sejam abençoadas. As pessoas que estão ao meu redor, que estão comigo, sejam abençoadas. Então eu preciso dessa água. Se eu não tiver esta água, eu me torno uma pessoa solitária. Você entende? Aquela pessoa que só quer as coisas para si. Podemos dizer, uma pessoa egoísta, que quer o mundo todo só para si e o inferno para os outros. Nós não podemos ser dessa maneira. Nós fomos chamados para dar fruto e o nosso fruto permanecer. Então esse fruto só pode surgir através do Espírito Santo. Ele em nossas vidas, nos dirigindo, nos guiando, nos abençoando. Que Deus seja contigo, te abençoe você, sua casa e sua família. Deus vos abençoe em nome de Jesus Cristo, né? E nós vamos ter na próxima administração, eita, coisa fantástica, o 8º episódio está chegando aí com toda a força. Breve nós estaremos transmitindo para você também. Fique na paz e Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo, seja abençoado.